Ora, viva, muito boa tarde. Cá estamos de novo com o programa Jesus Cristo Chegou à Cidade. Um programa de 10 minutos, todas as quartas-feiras, neste mesmo local. E quero dar os bem-vindos àqueles que estão a seguir em direto, mas também àqueles que vão ver em diferido aqui no Facebook, na gravação que vai ficar durante algum tempo, e depois também no canal YouTube da Igreja do Jubileu. Neste programa nós procuramos falar acerca da pessoa de Jesus, da sua obra, do seu ensino, da sua pessoa, de tudo aquilo que tem a ver com Jesus, do que ele fez e aquilo que ele é e aquilo que ele ensinou enquanto esteve neste mundo. E hoje vamos falar sobre o valor da amizade. O que é que Jesus disse sobre o valor da amizade? O que é que a Bíblia ensina sobre isso? Jesus desceu à cidade dos homens para nos ensinar o valor da amizade. Muitos séculos antes, já o rei Salomão tinha, digamos, tocado a mesma tecla, tinha feito a mesma coisa, muito antes de Jesus. Ele escreveu a certa altura, lá no seu livro de Provérbios, seus livros de sabedoria, as seguintes palavras: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Há um amigo mais chegado do que um irmão. E Jesus fez também durante o seu ministério público. A certa altura, Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Isto é uma asserção muito forte, não é? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Está lá no Evangelho de João. É interessante que o próprio Jesus tinha amigos. Ele era amigo de Lázaro, de Marta, de Maria, daqueles 3 irmãos lá em Betânia, e certamente teria outros, inclusive os seus discípulos mais próximos do chamado Colégio Apostólico, os 12, também, que com ele andavam de terra em terra, também desenvolveram com certeza alguma amizade. Esta ideia de dizer que Salomão dizer que há amigos que são mais chegados que o irmão, há amigo que é mais chegado que um irmão, e realmente nós vemos que muitas vezes isso acontece justamente nas famílias, especialmente nas famílias disfuncionais, em que há irmãos que não são assim tão próximos, mas depois cada um deles às vezes tem amigos cá fora, pessoas que não são do mesmo sangue, mas que são aqueles com quem eles abrem o seu coração. Isto acontece por vezes, não é? Outras vezes acontece que os irmãos, quando são crianças, são separados uns dos outros, ou por razões económicas, ou por outro tipo de razões, que a vida levou-os para outros, uns crescem com uns familiares, ou são adotados, etc. Ou então nunca desenvolveram, os irmãos nunca desenvolveram, permanecem na família, mas nunca desenvolveram uma amizade, uma intimidade realmente significativa. Mas Jesus, de facto, deu ênfase na questão da amizade. Mas se nós formos, por exemplo, a ver o que dizem os famosos, os artistas de cinema, os famosos em todo o mundo, eles supervalorizam a amizade. E há uma razão para isso. É porque muitas vezes eles são procurados em termos românticos, digamos assim, por pessoas que no fundo estão mais a olhar para o status deles ou o dinheiro que eles têm, e não tanto para uma amizade sincera ou um amor sincero. Então eles valorizam a amizade daquelas pessoas que eles sabem que são seus amigos do peito, que não são amigos por interesse, então eles valorizam muito isso, não é? E mesmo a literatura e os filmes falam muito, há muitos filmes e muitos romances baseados na questão da amizade, que é uma coisa muito celebrada. Mas é bom nós pensarmos que quando estas palavras foram escritas, tanto no tempo de Salomão como nos dias de Jesus, em tempos tão difíceis, de luta pela sobrevivência, uma amizade autêntica e desinteressada era, portanto, vista como um valor fundamental. Por isso é que Jesus valorizou tanto essa amizade. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Afinal, foi o que Jesus fez.
Ele deu a vida por nós. Ele revelou-se como o nosso grande amigo. O verdadeiro amigo o que é um amigo? O verdadeiro amigo é aquele que não nos ameaça. É aquele com quem nós podemos falar tudo sem receio de sermos condenados, de sermos mal interpretados ou sermos rejeitados. O verdadeiro amigo é aquele que nos aconselha, às vezes mesmo sem nós pedirmos conselho, ou a quem nós abordamos para pedir um conselho, para desabafar, para abrir o nosso coração. O verdadeiro amigo é aquele que nos corrige, não é? Quando nós estamos a fazer mal, nós estamos a pensar mal, estamos a agir mal, é aquele que nos corrige, mas é também aquele que nos inspira. Um amigo é alguém que nós apreciamos, nós valorizamos, que nós admiramos por alguma razão. Se calhar esse sentimento normalmente é recíproco também, noutro plano, eventualmente. Mas um amigo é aquele que nos inspira. Um amigo é aquela pessoa que nos diz aquilo que nós não admitimos a mais ninguém que nos possa dizer. Não é? Dada essa sinceridade, essa abertura completa que existe entre nós permitimos a um amigo que nos diga coisas que mais ninguém nos poderia dizer. Não aceitaríamos que mais alguém nos pudesse dizer. Porquê? Porque um amigo é uma pessoa que toma as nossas dores como suas. E é uma pessoa que exulta com as nossas vitórias e com as nossas alegrias na vida. Isso é um verdadeiro amigo. Mas uma coisa é nós sermos amigos uns dos outros, portanto, amizade, digamos assim, entre iguais, e outra coisa é sermos amigos de Jesus. E aí as coisas mudam um pouco de figura. Porque ser amigo de Jesus implica uma coisa chamada obediência. Porque nós estamos entre iguais. Obediência, naturalmente, a Jesus, de acordo com a revelação que nós temos dele. E é por isso que Jesus disse: vós sereis meus amigos se... Há aqui uma condicional. Se fizeres o que eu vos mando. Portanto, há um condicionamento. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. E então é suposto que os amigos de Jesus, chamemos assim, sejam obedientes a Jesus. Porque não há uma amizade entre iguais. É uma relação entre nós e o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Mas como é que nós sabemos o que é que Jesus nos manda? É uma boa questão. Não é muito difícil compreender isso, é através da sua palavra, através da revelação escrita que nós temos de Deus, através das Escrituras. Ao lermos os Evangelhos, ao lermos a palavra de Deus, nós começamos a compreender o que é que Jesus espera de nós, o que é que Jesus como é que Jesus gostaria que nós agíssemos, que nós vivêssemos, qual é o estilo de vida de um cristão, de um discípulo de Jesus. E ao olhar para aqueles 3 anos e meio de ministério público em que os discípulos andaram com ele, ao olhar para os diálogos que ele teve com os discípulos, ao olhar para as situações, para os episódios que aconteceram e que estão descritos nos Evangelhos, na relação de Jesus com os discípulos e destes com aqueles com os quais eles se encontravam, nós vamos compreender o que é que Jesus esperava dos seus discípulos. Então, fazermos aquilo que ele manda não é assim tão difícil, desde que nós possamos abrir o coração para ele e nós possamos ouvir a sua palavra, e por isso é tão importante ouvir a palavra de Deus. Se nós queremos ser amigos de Jesus, e naturalmente sabendo que temos que ser obedientes ao seu coração, à sua palavra, nós precisamos de ouvir a sua palavra, a palavra de Deus. E por isso eu convido todos os meus amigos que estão a acompanhar-nos a ouvir, a visitar os que moram naturalmente aqui mais na região de Setúbal, a participar nas nossas celebrações de domingo na Igreja do Jubileu, na Rua Frei António das Chagas, número 47, no bairro Montalvão, em Setúbal, aos domingos às 10h30, e acompanhar-nos nas redes sociais. E se por acaso você tem alguma dificuldade, alguma dúvida relacionada com Jesus, com a fé cristã, com como ser amigo de Jesus, e quiser colocar-nos por e-mail, eu procurarei responder num dos próximos programas. Então,
pode tomar nota do endereço do e-mail, é jcdesceu-à-cidade, tudo pegado, sem acentos, sem pontos, sem espaços, jcdesceu-à-cidade@gmail.com. E, querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui de novo, à mesma hora, e por isso, até lá, fique bem, fique com Deus.